Vamos lá então, boa noite pessoal, vamos para a aula 11, Estudo de Tecnologias Emergentes na área de TI. Hoje vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de sistemas para o web. O que seria um sistema para a web? Alguém sabe dizer? Um sistema que você acessa ele através da internet? Um sistema que eu acesso ele através da internet. Qual que é a diferença de um sistema web para um sistema normal, padrão? Justamente esse, como você acessa com a internet. O outro não necessariamente precisa da internet para funcionar. Mas quando você faz um sistema que você consegue acessar ele via internet, ele pode ser acessado via local também? Como assim? Ele pode ser local e web? Eu acho que pode. Por que acha? Não sei, só chutei. Por exemplo, lá na sua empresa, você não teria um sistema que você consegue acessar de dentro da sua rede, e esse mesmo sistema você consegue acessar ele de fora via web? Ou não? Sim, acho que sim. Seria a forma mais inteligente o sistema de que tá se lá tá na criar, nuvem. ou seria melhor deixar tudo via web, mesmo estando dentro da empresa ou fora da empresa? O que faz a pessoa determinar isso? Ixi, eu não sei te responder não. Augusto, Oi, vou professor. formular minha pergunta para você. Vamos pensar o seguinte: eu tenho um No banheiro, sistema. pode falar. Hã? Tava no banheiro, pode falar, voltei agora. Estou desenvolvendo um sistema na minha empresa que é o seguinte: ele também já está na nuvem, porque hoje é difícil uma empresa ter servidores dentro da empresa. E de dentro da empresa eu acesso ele localmente. Tem uma VPN lá, ou um ponto a ponto que eu acesso ele localmente dentro da empresa. Mas ele também, é possível acessar ele também via web. Por que as empresas fazem isso e por que você acha que essa é a melhor prática ou não é a melhor prática? De ter um sistema, o mesmo sistema que pode ser acessado via web e pode ser acessado localmente. Assim, com o home office, vocês acessam ele via web, né, no caso. Uhum. Vocês estão mexendo. Eu acho que é bom porque ele, assim, bom é porque você, se caso tenha um problema, igual ocorreu assim, com essa pandemia, caso você tivesse um sistema que não fosse web, mas todos, eu nunca, não sei se tem um que não são, mas caso você não tinha, a empresa ia parar, não teria como fazer nada. Então ele acaba que, caso aconteça alguma, por exemplo, e se pega fogo a empresa, sei lá. Não, mas é que, por exemplo, o servidor também não está na empresa. Ele, dentro da empresa, ele é acessado remotamente, só que não é via web. Essa é a diferença. Você tem que pensar para responder uma pergunta dessa na seguinte questão. Um sistema web, ele é acessado via HTTP, via web service. E um sistema local, ele é acessado via ou um cabo de rede ou um acesso direto ao servidor que não use HTTP, por exemplo. Aí a minha pergunta é, vou mudar de respondedor agora. Lucas Rodrigues. É a forma mais inteligente de deixar essas duas modalidades de sistema, um acessado via web e o outro acessado via remoto? Pô, minha cachorra tá louca para responder hoje, velho. Na minha opinião, sim, porque fica mais fácil para você acessar, né? Vai ter dois meios diferentes, mas vai gerar mais problemas do que se fosse um só, por exemplo. Por que não acessar os dois via web? Porque, por exemplo, se você precisar acessar ele de outra maneira, você vai ter um problema, né? Por quê? Porque você só vai conseguir acessar via web. Tá, e por qual motivo você não acessaria via web? Tem a questão de segurança, né?
E também pode ser, sei lá, por um simples motivo, sei lá, o usuário não está conseguindo por, sei lá, por algum problema de microinformática, por exemplo. Tá, mas ele não ia conseguir via a outra maneira também? Ah, depende, né? O usuário é meio estranho. Guilherme, por que as Eu? empresas usam essas duas metodologias hoje? Ixi. Pra ter... agora falhou na minha cabeça. Não... O Lucas quase respondeu, ele só faltou falar a palavra certa. Para ter uma redundância. A gente falou muito de redundância. eu ia falar isso agora. Para ter uma redundância. Caso tenha um problema no link direto e não perca a internet, lógico, você vai poder acessar via web. Agora, se você fica sem comunicação, aí não vai adiantar nada. É uma redundância que, se você ficar sem comunicação na sua empresa, resolve. Agora, se o servidor fosse dentro da empresa, aí não faria sentido você acessar o seu sistema, o seu programa, o ERP, sei lá, via web. Aí não faz sentido. Porque ele já está interno mesmo, a velocidade vai ser mais rápida, a não ser que... Caramba, essa minha cachorra não é aquela boca, velho. A não ser que a plataforma de desenvolvimento do aplicativo seja só via web. Hoje, por exemplo, a minha empresa ela trabalha só via web. A gente acessando lá dentro ou de fora, vai para o mesmo lugar e via web. Não faz diferença nenhuma. O que modifica, talvez, é o link, a velocidade do link que a empresa tem e a velocidade do link que eu tenho. Mas como eu já falei em alguns momentos, em algumas outras aulas, não sei, quando você coloca um sistema via web, sempre vai ter o encriptador e o decriptador. Ou seja, você não vai mandar... Se você manda uma palavra grande, por exemplo, paralelepípedo para a rede, da sua casa para acessar um servidor web service. Ele não vai transportar da sua casa até o servidor a palavra inteira paralelepípedo. Ele vai codificar essa palavra, vai transformá-la em duas, talvez, ou em um símbolo, que o decriptador do outro lado vai identificar que aquele símbolo que você mandou significa paralelepípedo, entendeu? Por isso que a conexão via web, quando o sistema é bem elaborado, bem planejado, ela não fica lenta. Você precisa ter, lógico, no mínimo, não adianta você falar que eu tenho 2 MB aqui em casa, vai ficar igual ao Johnny que tem 100 MB na casa dele. Não, ele também é querer demais de uma criptografia. Mas é mais ou menos algo desse tipo, certo? Agora pensando em arquitetura orientada a serviços. A gente já viu arquitetura orientada a objetos na parte de programação. Agora vamos ver um pouquinho sobre arquitetura orientada a serviços. Você já deve ter ouvido falar sobre o SOA. O Vitor vive com isso na boca, falando sobre arquitetura orientada a serviços. Vocês vão entender no decorrer da aula por quê. Quem trabalha muito com isso. E a definição de SOA é uma filosofia de TI que visa facilitar a integração entre sistemas, orientando a criação e a disponibilização de soluções modulares e fracamente acopladas baseadas no conceito de serviços. Nada mais é do que disponibilizar serviços via rede. Peraí, galera, vou mandar minha cachorra calar a boca ali que não vai ter jeito não, peraí. Vai dar um couro na cachorra agora. Alguém denuncia, fazendo favor, denuncia. Alô, Ibama? Então, tem uma denúncia aqui pra fazer. Eu gravei aqui. Se não dá 10 pra todo mundo, né? Logo liga pro irmão. Augustina, fica quieto. Ô, Augusto. Ô, Augusto não, esqueci meu cachorro aqui. Vamos lá. Cara, tá cheio de malandro ali na rua. Acho que virou a rua 25 aqui, cara. Eu mandei a cachorra calar a boca, o cara apagou o farol do carro. Mas eu acho que eles entenderam. Vamos lá? Então, como eu estava falando, o SOA nada mais é do que a integração de sistemas que funcionam via web. A disponibilização deles de um modo mais fácil para toda
toda a rede, para toda a empresa, para todo mundo que precisar acessar esses sistemas. Dentro dessa arquitetura, pode ter as camadas lógica e física desses sistemas, pode ter os recursos e repositórios, pode ser só um repositório de sistema, um repositório de dados, repositório de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Tem a tecnologia de implementação, você pode desenvolver alguma coisa dentro dessa arquitetura, e tem a plataforma de execução, ou seja, você pode vincular tudo, fazer, guardar, criar camadas e executar através de uma SOA, de uma arquitetura orientada a serviços. Quais os benefícios dessa arquitetura? Se eu tiver muito rápido para surgir alguma dúvida, galera, pode perguntar aí no meio da aula, tá? Levanta a mão aí e pergunta. Benefícios dela: facilidade de manutenção. Caso você tenha uma mudança na lógica de algum tipo de negócio, na implementação, não vai afetar as outras aplicações que existem dentro dessa arquitetura. Você pode, por exemplo, vou mudar um banco de dados que está direcionado para um ERP só da empresa, vou migrar tudo para um outro ERP que usa Oracle e vou tirar o SQL da jogada. Você deixa ele de lado e começa a fazer a migração com o outro. Ele vai funcionar, não vai atrapalhar o que está funcionando, porque vai ter uma arquitetura grande lá dentro, englobando todo esse tipo de serviços. E essa aglomeração de serviços faz com que você consiga trabalhar no outro sem interferir no que esteja rodando. Diferente de você fazer isso no servidor da sua empresa. Você vai fazer uma manutenção lá e você precisa reiniciar ele por algum motivo. Vai parar tudo o resto, todos os outros aplicativos que estão lá dentro. Quando é uma arquitetura voltada a serviços dentro de uma estrutura só de serviços web, não vai parar porque uma coisa está separada da outra. Reuso. Novas aplicações e processos podem reaproveitar mais facilmente as funcionalidades existentes. Eu criei a minha arquitetura lá do meu sistema, bonitinho, com 4 paredes, um telhado, e o outro cara que vai colocar o sistema dele lá dentro vai fazer a mesma coisa. Para que ele vai criar uma outra? Já existe uma estrutura pronta lá dentro, ele só vai precisar, vamos pensar na minha casinha aqui de 4 paredes, vai? Tem lá a estrutura pronta, 4 paredes, um telhado, só que ele vai querer pintar de outra cor, por exemplo. Ele vai usar o que está pronto e vai reformar para o jeito que ele precisa usar. Flexibilidade. Sistemas de back-end e infraestrutura podem ser substituídos com menor impacto. O que faz a parte final do sistema funcionar, talvez você precise substituir por uma outra estrutura ou um outro layout na parte final dele. Aí você pode substituir também sem causar tanto impacto para o usuário final. Resultado: agilidade e redução de custos. Só na parte do reuso aqui e na facilidade de manutenção você já responde essa pergunta aqui na redução de custos. Não vai precisar construir de novo, só vai reutilizar o que já está pronto. Já reduziu uma grande tarefa de tempo e dinheiro nessa estrutura. Qualidade, garantia de homogeneidade de processos. Vai ser tudo vai partir de um lugar só, de uma estrutura só. Então você vai saber que o que partiu dali, você vai saber que é dali, porque vai ter a característica específica dele. Menor tempo, agilidade na análise de impacto e no desenvolvimento evolutivo do seu sistema. Você vai ver que vai ter uma evolução sem perda de tempo e sem perda de dinheiro, que é o mais importante nessa área. Menor custo, redução do custo de manutenção das aplicações, porque vai estar tudo, como eu falei, num lugar só. E conhecimento dos ativos existentes naquele lugar. Você vai conhecer tudo que está dentro da sua arquitetura, tudo que está dentro do seu planejamento. É por isso que hoje os arquitetos de qualquer coisa, de sistemas, de infraestrutura, criou-se esse nome porque realmente eles constroem algum ambiente, alguma estrutura, algum servidor com a cara dele. Um objetivo com as características específicas de cada arquiteto, como um arquiteto de uma casa, por exemplo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, do arquiteto que construiu o estádio do Morumbi. Por coincidência, eu trabalhei num colégio que foi o mesmo arquiteto que construiu aquilo. Aí, você só chegar e olhar e falar, o arquiteto daqui foi do Morumbi. Não, você não vai perceber isso. Mas se o cara te falar assim, o cara que fez isso aqui foi o mesmo que fez o Morumbi. Olha, por exemplo, as camadas grossas de concreto, por exemplo. Cada parede do colégio que eu trabalhava, cada
Pilastra era 2x2, só concreto. E do Morumbi, se você olhar, tem umas camadas que são concreto puro também, que tem essa mesma característica. Tinha umas rampas bem específicas de estádio de futebol, mais antigos, lógico, tinha espaço. E no colégio também tinha espaços abertos, então a característica daquele arquiteto, independente do que ele estivesse fazendo, vai ser a mesma, vai ter alguns traços específicos só dele. Claro até aqui? Sim. Claro. Ou dormiram? Claro, tá legal. Tá? Bora lá. Web Services, serviços de internet. Para as empresas, o Web Service podem trazer agilidade para os processos e eficiência na comunicação entre cadeias de produção ou de logística. Vamos pensar em logística, que eu acho que é mais fácil para todo mundo. Vamos pensar que a Sadia, por exemplo, a BRF ali. Hoje eles têm um centro aqui que tirou dos outros centros logísticos e criaram um só deles ali. Mas antigamente, não muito tempo atrás, antes da BRF se centralizar ali, eles tinham vários pontos, porque eles precisavam guardar muita coisa. Então eles guardavam aqui na Refrio, no Potuverá, guardavam na Refrio do Tabuão, guardavam no centro que tem no Rodoanel. Imagina como que essas cadeias iam se comunicar se os serviços não fossem web. Se o serviço fosse na Refrio aqui do Potuverá, na Refrio do Tabuão fosse um e no outro fosse outro. Aí imagina só como que seria. Eles iam chegar e falar assim, pô, preciso carregar uma carga de frango, mas eu não sei aonde tem. Vai e liga para a Refrio do Tabuão. Tem a carga de frango aí? Ah, não tenho. Beleza. Aí ele vai e liga para a Refrio do Tapsirica. Tem carga de frango aí? Tem. Ah, beleza, vou mandar descarregar aí. Imagina esse processo do tamanho de uma Sadia. Como que iria ficar e como não seria a perda de produtos se cada um tivesse um sistema independente, que não fosse um sistema web e não tivesse todos vinculados, separando por logística. Ou seja, hoje não dá nem para imaginar mais como seria uma empresa desse porte sem sistemas integrados e se esses sistemas não estarem na web. Se está num lugar só, beleza, você vai saber o que está lá e já era. Agora, em vários locais, só ligando mesmo. Sem ter um sistema, só ligando. Toda e qualquer comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, pois não há intervenção humana. Nesse exemplo que eu dei também, se você liga para um cara mal intencionado, assim, tipo Augusto. Não, tipo Augusto não, que o Augusto é muito bem intencionado, vai. Aí o cara liga lá, tem 300 toneladas de frango aí? Pô, não tem 300 não, só tem 290. Por que ele faz isso? Porque 10 já era, não tem cadastrado em sistema. 10 ele vai alimentar o povo ali do Pinheirinho inteiro, e como não tem um sistema para gerenciar isso, já era. Augusto comendo frango aí durante 3 semanas, né, Augusto? Não curto muito frango, não. Não? Eu ia falar linguiça, mas ia ser pior, cara. Mas vamos lá. Mais algumas características. Faz com que os recursos da aplicação do software estejam disponíveis sobre a rede de uma forma normalizada. Para ficar fora, só se a central desse lugar ou a internet de um determinado lugar caia. Senão ele não vai ficar fora, porque como está na nuvem, caiu a internet de um servidor, vai automaticamente para o outro e assim por diante. Outras tecnologias fazem a mesma coisa, como, por exemplo, os browsers da internet acessam as páginas web disponíveis usando, por norma, as tecnologias da internet, o HTTP ou o HTML. Isso é claro também, então. Se não fosse a internet, não teriam acesso a essas páginas, não fariam sentido nenhum serem acessadas. Existe uma grande motivação sobre a tecnologia Web Service, pois possibilita que diferentes aplicações comuniquem-se entre si usando diferentes recursos. Tentando lembrar de algum outro sistema que a gente possa fazer uma integração via web usando tecnologia. Vamos pensar uma coisa mais simples, né? O Johnny fez um desenvolvimento de um sistema que é web, porém ele precisa acessar um banco de dados, que não necessariamente é web, pode estar registrado num outro servidor, de preferência diferente do servidor onde está a web. Isso já é uma integração entre aplicações. A aplicação
de site, de web service, aplicação final, de front-end, na verdade, né? E aplicação de back-end, que é o banco de dados, onde ficam armazenadas informações que o usuário final não sabe do que se trata. Professor, essa web service, ele é a mesma coisa da nuvem? Você falou que o web service são Sim. serviços de... Sim, só que já é mais aplicativos desenvolvidos numa nuvem. Geralmente, quando a gente fala em nuvem, a gente pensa em locais de armazenamento de coisas. Aqui já é um serviço que é disponibilizado na nuvem. Na nuvem, porque tudo que se relaciona à web, a gente já direciona para a nuvem hoje. Mas são sistemas, softwares ou aplicativos mesmo que você acessa via web. Por exemplo, você pode simplesmente acessar o seu e-mail não, algum arquivo que você guardou na nuvem. Só que para isso você está acessando diretamente a nuvem. Agora, se você usa um outro sistema que vai buscar uma planilha sua no Excel, que está num banco de dados na nuvem, e traz para dentro desse aplicativo, aí já é um serviço de internet, já é um web service. Certo? Certo, entendi. Obrigado. Tecnologias emergentes web service. Aí eu vou falar de algumas, não vou muito a fundo nisso também, porque eu também não sou the best nisso aqui, mas tem o SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, baseia-se numa invocação remota de um método e para tal necessita especificar o endereço do componente, o nome do método e os argumentos para esse método. Nada mais é do que a comunicação entre um cliente e um servidor. A hora que você vai entrar ou numa VPN ou acessar um servidor da sua empresa, por exemplo, que você coloca lá seu usuário e sua senha, é o que faz esse swap. A comunicação entre você e o servidor. Faz a ligação Augusto e empresa, o Johnny empresa, ou até mesmo aqui, eu ao servidor da Anhanguera do Office 365 e vocês ao mesmo servidor via web service. WSDL descreve os serviços disponibilizados à rede através de uma semântica XML. Esta providencia a documentação necessária para se chamar um sistema distribuído e o procedimento necessário para que essa comunicação estabeleça. Na verdade, é o código que você está fazendo essa comunicação. O SOAP já é mais simples. Conectou, ligou. No WSDL, ele vai ler todo um código descrito para aquilo. Talvez tenha uma criptografia no meio ali para poder fazer a conexão das duas pontas. E cria esse arquivo XML, que já é, se você abrir um arquivo XML hoje, você vai ver que é um monte de código que dificilmente alguém vai ler aquilo para entender, a não ser que seja um programador que já esteja lendo aquela linguagem mesmo, ou para copiar, burlar, não sei. O DBI, Protocolo desenvolvido para organização e registro de web service. É como se você colocasse todos os serviços num lugar só. Você cria lá um protocolo que, um ISO, por exemplo, eu tenho o meu web service está registrado na UDDI e tal. É um registro universal para criar e organizar todos esses registros. O DDI, então, é um protocolo desenvolvido para a organização, coloquei de novo. Iniciativa em desenvolvimento no âmbito do consórcio industrial, promovido originalmente pela IBM, Microsoft e a RIBA. Então, esse protocolo já é para um âmbito mais de grande porte, um âmbito que cria um consórcio de indústrias aí. E dentro desses protocolos, dentro dessa... Vamos pensar que é uma bíblia de protocolos, vai. A IBM cria ela já vai e registra no DDI. A Microsoft cria outro, ela vai e registra lá dentro. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Acelerar a interoperabilidade e a utilização dos serviços. Porque eu não posso lançar um serviço que ninguém esteja vigiando e sabendo que aquele serviço é útil, aquele serviço é confiável, ele não vai ficar inoperante, etc.
E também descreve, dentro desse serviço, dentro desse registro, você vai poder procurar lá, por exemplo, você vai querer usar um web service da Microsoft, você pode entrar no DDI, ver se ele está registrado, qual que é a descrição daquele serviço, qual é a empresa que faz, etc. Certo? Aí o registro do DDI, como que ele funciona? Geralmente vocês vão ver esse desenho aqui, em inglês, mas a tradução dele nada mais é do que isso aqui, ó. O servidor de DDI, ele publica... Deixa eu ver para onde está indo as setas aqui. O provedor publica e manda para cá. Registrou aqui no DDI, como eu falei para vocês. O consumidor faz a pesquisa, ele vai pesquisar o que esse provedor publicou aqui dentro, para ver se é real ou não. E faz a comunicação entre o cliente e o provedor. Pensa o seguinte, o Johnny quer fazer quer comprar um web service que ele sabe que é da Microsoft, que está aqui. Já consultou, viu se é bom, beleza, atende. Só que para ele ter a garantia que isso está registrado ou que realmente é da Microsoft, ele pode fazer uma pesquisa aqui, no DDI, no registro de protocolos dele. Por quê? Porque se for realmente um serviço adequado, bom, eficiente, a Microsoft já publicou ele aqui. Por que ela publica? Para ter a confiança do cliente, e o cliente, quando for pesquisar, ele vai estar aqui. É a mesma coisa quando você quer comprar alguma coisa do Mercado Livre, por exemplo, você vai ver as qualidades do vendedor, as qualificações do vendedor. E assim, ou com qualquer outro produto, você quer ver se aquela marca é boa, dentro de web service é a mesma ideologia. Ô, professor, boa noite. Fala aí, boa noite. Então, nesse caso o DDI seria tipo aqueles certificados de site para você saber se é seguro. Então, mas funciona mais ou menos nessa questão, mas para os protocolos aí, para os serviços. exatamente, para os tipos de serviço via web. É que é uma coisa não é tão generalizada como certificados, entendeu? É uma coisa mais única, exclusiva para serviço de web service. Porque deve ter um valor para o cara poder publicar aqui também. É aquele negócio, se você cria uma patente de alguma coisa, aquele negócio é seu. Então aquele negócio é real, funciona, você tem a confiabilidade dele. É o que as empresas fazem quando querem publicar ele aqui dentro do DDI. Certo? Certo. Agora falando um pouco sobre QoS. Isso vocês já devem ouvir falar, para que serve, o que é e quando que a gente se usa. Wellington, já que você chegou aí agora, fala aí. O que era um QoS mesmo? QoS? Oi. É que eu tinha esquecido de desbloquear o microfone. Então, é o serviço são aplicações, né, que estão disponíveis para aquela empresa ou para aquela empresa em si na nuvem, né? E aí as pessoas acessam essa aplicação direto na nuvem. Isso melhora a questão da resposta, né? As pessoas conseguem ter que nem o senhor deu o exemplo aí da Sadia, ter esse controle de estoque, independente de qual filial que eles estejam. E isso não vale, tirou a tela. Tirou a tela que estava cansando palavras lá para falar. É que eu ia olhar quem mais estava para fazer a próxima pergunta. E reduz o custo, né? Ao invés de eu ter um servidor robusto aí para suportar toda essa aplicação, eu uso da nuvem. E além dele estar disponível a qualquer momento. Mais ou menos, cara. Talvez a imagem e o layout aqui te enganou um pouco. QoS nada mais é que a qualidade do serviço. Por que apareceu esse desenho ali? Por quê? Ele verifica a qualidade de um serviço já existente na nuvem, de um web service que já consta numa nuvem de serviços. Aí o que ele verifica? Se o custo é adequado, se o tempo de resposta está dentro dos padrões lá, pensando numa rede menos de milissegundos por aí, se ele é confiável e se ele está disponível. Ele vai ver a qualidade desses 3 itens, desses 4 itens. E não necessariamente
Ele é o custo, é o Ele- tempo de resposta, é a Ele é uma composição. norminha, né, professor? Tipo, ele é uma norma que é dada para quando você for escolher o serviço, etc., ter esses 4 itens aí. Exatamente. Ele faz a... Se você tem esses 4 itens, você está no mínimo do padrão de qualidade exigido. A composição do web service baseada em QoS. Composição... Nossa, o que eu coloquei? Composição de web service com qualidade de serviço. Ele pode ser um web service abstrato, você sabe que existe, mas não sabe onde está. Está lá, você vê o nome dele, vê que você consegue acessar, mas ele é abstrato. E pode ter a qualidade de um serviço concreto também. Então, você pode questionar qualidade para serviços, como eu falei, abstrato, que você não sabe onde está, e para um serviço concreto, que você sabe, principalmente se você é um administrador da sua empresa, você sabe que o serviço está rodando dentro do seu servidor da sua empresa. Você sabe que ele está lá. Mas nem por isso você não precisa ter qualidade nesse serviço. Por quê? Para você, ele vai ser concreto. Para as pessoas que estão acessando via web, ele vai ser um serviço abstrato. É como a gente fala da nuvem. Você sabe que está lá, mas não sabe aonde. Você pode, pensando fisicamente ou literalmente, você sabe que a nuvem está lá em cima, mas se você passar por ela, você não vai ver. Você não vai conseguir pegar. Ô, professor, então seria essa parte que o senhor estava falando agora. Nem, por exemplo, o Wellington aí da Alma Shapes. Você nunca traz meus salgadinhos, né? Eu não vou nem falar com esse cara mais, cara. Por exemplo, digamos que eles tenham o servidor lá próprio deles na central, ou uma central regional, tal, coisa do tipo. Uhum. E aí, os vendedores, eles vão ter esse acesso via web, independente, né, do gerente lá saber que está funcionando dentro da empresa, ele tem que funcionar também redondo para fora, é isso? Isso. É que você perdeu. A primeira pergunta hoje da aula foi a seguinte: por que empresas que têm o servidor dentro dela, às vezes colocam o sistema disponibiliza o sistema para os seus usuários internos via web também? A gente colocou 2 possibilidades, que pode ser uma redundância. Caso a web pare de funcionar, você joga ele direto no servidor, via um aplicativo local, ou esse servidor não está dentro da empresa, está fora. Então, é melhor que todo mundo acesse ele via web do que faça uma ligação direta para quem está dentro da empresa, poder acessar ele ou não. E a gente chegou na conclusão de que isso pode ser uma redundância de coisas também. Caso dê pau em um método de acesso, você pode acessar pelo outro, e vice-versa. E às vezes, por jogar para fora, ele tem ali uma qualidade de segurança melhor, né, de acesso via web. Então, mas a questão de colocar fora também, colocar num servidor, num data center, você pode fazer uma conexão direta para lá, ponto a ponto. Que também ligaria a sua empresa direta para lá, sem ser um serviço de web. Seria uma ligação ponto a ponto. Você poderia usar essa opção, só que você usando a web, você vai economizar recursos. Primeiro, você vai usar uma rede pública. Você vai usar a internet de cada um. Puxar uma rede ponta a ponta aí vai uma fortuna, né? Então, você vai economizar nesse quesito. E talvez seja até mais seguro, porque se para a internet, hoje você pode usar a internet de um celular, rotear um celular, você pode usar a internet de qualquer lugar que, como está via web, você vai conseguir acessar. Uhum. A web semântica e web services semânticos. É uma extensão da www que a gente usava. Lembra? Todos os sites precisariam usar, a gente precisava acessar antes com o www. Vocês lembram disso ou não? Já não é da época mais. Sim. Eu sou. Pode ver que hoje nem propagandas vocês olham mais com www. alguma coisa. Tem só o já nome. é o nome do site .com.br. Que já foi, a gente pode considerar que o www foi extinto já, é uma coisa mais antiga que se eu usar vai funcionar, mas na hora que você digitou lá, deu um enter, automaticamente ele já sobe. Já entra na web semântica que vai fazer que os computadores já identifiquem para onde você está mandando aquilo, para onde você está direcionando aquilo.
Ele funciona como se fosse uma máscara, que nem antigamente tinha o www, ele entrou como uma parte de máscara, né, do IP do site. Então, parecia que era uma máscara, mas não era. Quando você colocava o www, ele direcionava direto para um tipo de serviço. Era um encaminhamento direto. Vamos pensar assim, ó. Para eu acessar um site, eu preciso primeiro acessar a casa do Wellington. Para eu chegar na casa do Wellington, o caminho é www. Entendeu? Uhum. Aí eu jogo todo mundo para aquele caminho e daquele caminho eu distribuo para o site que é. Você lê, por exemplo, eu coloco lá www.ricardo.com.br. Aí o www ele chega em você e pergunta, Wellington, onde que é o ricardo.com.br? Aí você vai e direciona para lá. Todos tinham que, entre aspas, pedir autorização para o www. Aí com a semântica disso, com os web services mais modernos, mais tecnológicos, ele automaticamente vai buscar para onde vai sem pedir permissão ou sem passar por lugar nenhum. Ô, professor, não sei se tem a ver com o assunto, mas por que alguns sites você é obrigado a colocar lá o HTTPS? Porque ele exige um certificado de segurança. Não tenho certeza absoluta, mas vamos pensar o seguinte, eu comprei um certificado de segurança que ele é meio barato, vai. Aí eu preciso falar que para entrar no meu site você precisa colocar o HTTPS lá no começo, porque ele não vai estar numa web globalizada que automaticamente vai direcionar para o meu site e já vai entrar no ambiente seguro. Porque Isso tem um site da Caixa também que é assim, você tem que colocar, porque não entra direto no... Porque muitos sites você vai acessar já converte automático, né? Por exemplo, automático, você põe lá o exatamente. www, ele já muda para HTTPS. Porque era assim, quando criaram segurança de internet, segurança de sites de internet, o significado da segurança era o S depois do HTTP. Aí muitas empresas na época, o colégio que eu trabalhava, inclusive, fez isso. Nosso site é seguro, confira, pode ver que o nosso HTTP é HTTPS e assim por diante. Quando era só HTTP, podia ter segurança, mas não era uma segurança autenticada, certificada pelo mundo da tecnologia de web service. E eu acho que hoje, quando você precisa digitar, é justamente por isso. Você tem a segurança, mas não é global, é só para o seu site. Então, você precisa identificar que o seu site tenha HTTPS. O que mais que a semântica faz? Interliga significados de palavras e, neste âmbito, tem como finalidade conseguir atribuir um significado, um sentido, aos conteúdos publicados na internet de modo que seja perceptível tanto pelo humano como pelo computador. É a inteligência artificial aí, também ligada na web. Computação autônoma. Olha eu falando da IBM de novo. Ó. Daqui a pouco vocês vão achar que é a aula do Vitor já. O que é a computação autônoma? Ele cria sistemas de computação autogerenciáveis. O que seria isso? Ele já vai pensar numa coisa que precise menos da mão humana, precise menos do ser humano para aquilo funcionar. Imagine um mundo onde os computadores se consertam sozinhos, antes mesmo de você saber que há um problema. Hoje você pode falar, mas tem um modo de recuperação dos computadores. Ele vai voltar para a última configuração válida, para a última opção que ele estava funcionando redondinho. Pode ser, mas aí você precisa de uma mão humana também, certo? Você precisa falar para ele que você precisa acessar. O que eles querem dizer com computação autônoma é o cara já pensar assim, cara, esse computador, se bem que também já existe, cara. Dá para você programar no computador lá, o computador com 3 tipos de falha vai avisar o cliente dele que pode ter algum problema, faça um backup, senão você vai perder tudo. Isso já não é uma inteligência, não é um computador ser autônomo. Mas não foge do nome de uma computação autônoma, ele te avisar ou se autoconsertar quando tiver algum problema. Mas, por exemplo, e quando é um problema de hardware? Você está com o seu notebook aí, tem um HD só, e ele conseguiu identificar que seu HD está com problema. Se tem 2,
é fácil de você fazer ele virar autônomo. Ó, tá com problema nesse? Beleza, começa a trabalhar com o outro. E quando não tem, como que ele vai conseguir resolver? O máximo que ele vai fazer é fazer um update lá, ver se funciona, ou voltar um update que ele fez, para ver se o problema resolve, etc. A IBM está construindo esse mundo com uma série de recursos de computação autônoma, abrangendo todo o portfólio de produtos. É aquele robozinho, não sei se já ouviram o Vitor falar, que ele já tem a inteligência artificial dele, ele vai aprendendo conforme as pessoas falam para ele ou inserem alguma coisa nele, porque ele tem essa entre aspas, inteligência dele para fazer isso. Que nada mais é que um programa que colocaram nele que ele vai gravando as informações que passam para ele. Eu já tinha esse filme. Ô, professor, Oi. você falou em robô aí, eu lembrei de uma coisa. Vamos supor, quando você vai acessar a nota fiscal paulista, tem lá um campo que você clica e escreve, e aparece "não sou um robô". O que seria isso? Seria Por quê? cenário? Porque hoje existem programas de computador que podem acessar informações se você não tiver critérios que um robô saiba fazer. Aí ele coloca lá, não sou um robô, e aparecem opções para vocês, geralmente umas figuras. Clique apenas nas figuras que contenham faixa de pedestre. O robô não vai conseguir ver isso. Por quê? Porque o robô não é inteligente, não tem a visão e não vai saber ler o que está lá e o que é uma faixa de um pedestre através de um desenho, entendeu? Aí a palavra que, para você clicar que não sou um robô, é justamente por causa disso, porque as tecnologias que tentam burlar sites, burlar senhas, são chamadas hoje de robô. Porque elas fazem as coisas sozinhas, mas programadas por você. Entendi. Professor, Quer mas dizer, pô, se ele... Só concluir. Quer dizer que se ele fosse um robô, pô, eu coloco a minha senha lá, ele poderia muito bem roubar a minha senha e, pô, tirar o dinheiro que está lá na minha conta, no caso da nota paulista. Ou então descobrir seu usuário e ficar testando milhões de senhas, porque existem hoje softwares que ficam testando senhas. Aí vai testando, e essa opção de você clicar que você não é um robô é justamente porque o robô não vai saber fazer isso. O softwarezinho dele não vai conseguir fazer isso. Então, no caso, quando é hackeado uma conta no banco, então é esse software, então, no caso que ele fica testando as combinações até a hora que ele consegue entrar. Ou algum vacilo seu. Mas geralmente é vacilo, porque os bancos são bem seguros quanto a isso. Geralmente o cara entrou no seu computador e quando você digitou lá, ele pegou. Caramba. Beleza. Fala aí. Ô, professor, mas essa questão aí do não sou robô, será que ela realmente é eficaz? Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa tecnologia aí simples do Google Fotos, ele consegue reconhecer, por exemplo, a face das pessoas ou características ali de uma foto? Sim, mas aí você viu como é que são os quadradinhos deles? Eles nunca têm uma lógica. Se são 3, se são 4, se só tem um pedacinho no outro lado. Às vezes você acha que preencheu os 3 e dá errado, pede de novo. Cara, e o robô tem que ser bem esperto para fazer isso também, né? É muito fácil, tipo, eles colocarem lá, tipo, faixa de pedestre em vários ângulos e identificar um pedaço daquilo lá e marcar, né? Mas eu já li que isso é mais seguro do que aqueles símbolozinhos que eles colocam lá, as letras. As letras toda torta que a gente não consegue ler, né? Então. Eles a gente falam nunca sabe se é um J, se é um I, Eles falam que o desenho é mais seguro do que aquilo, porque aquilo tem a opção da voz. Você pode clicar pro robozinho clicar lá para ele falar as letras. Aí sistemas que identificam voz hoje já ele tem. vai escrever. Exatamente. Ele vai falar esquisito, vai. Se na voz dele tem algum recurso que impeça que o robô escute e traduza, pode ser. Eu já não tenho essa informação. Mas eu acho que é menos seguro do que a foto ainda. Porque a foto eles complicam, coloca longe, coloca perto. Mas se o cara quiser, ele pega, cara. Então não tem jeito. É por isso que sistemas de banco hoje você tem o token.
Porque isso não tem como o cara saber, não tem como um robô descobrir. Vamos lá. Já é possível utilizar o sistema de computação autogerenciáveis para controlar um ambiente de TI, cada vez mais complexo e dispendioso, ao mesmo tempo em que cumpre a função do profissional de TI com maior responsabilidade nos altos níveis de operação. Nada mais é do que um aplicativo ou um sistema que coloque no servidor, um servidor central, por exemplo, que possa controlar até o ar-condicionado. O ar-condicionado desligou, manda um alerta para alguém. O ar-condicionado desligou, está muito quente, vamos desligar o servidor? Vamos. Antes de desligar, manda uma mensagem para tal pessoa e assim por diante. Tem sisteminha já que identifica se a temperatura do seu processador está aumentando mais do que o normal. E automaticamente ele já avisa, ó, está aumentando mais que o normal, teve entre os 10% e 20% um aumento muito grande, então antes de chegar nos 80% e desligar, já vou avisar alguém. Que aí o cara vai ter uma margem para saber se é um problema, se é o ar-condicionado, para poder resolver aquilo. Inicialmente, os sistemas irão coletar e agregar informações para apoiar a decisão de administradores humanos, ou seja, sempre a última palavra é de um ser humano. Depois, os sistemas darão sugestões para os administradores. Quer que eu te avise com tanto? Ou então o cara mesmo pensa, pedi para o sistema me avisar quando estava 50% e não deu tempo de eu chegar para resolver, então eu vou pedir para ele me avisar com 30%. Em terceiro, eles começarão a realizar decisões de baixo nível, agregando atuadores. Cara, eu falei para você que com 50, eu te avisei com 50 e não deu tempo de você chegar. Eu te avisei de novo com 50 e não deu tempo de você chegar, então a próxima vez eu vou te avisar com 40. Porque já que com 50 o servidor ainda está desligando, vamos tentar com 40. Isso pode ser uma inteligência dele mesmo, ele tomar essa decisão e fazer isso sozinho. Por quê? Porque já teve evidências de que com as primeiras características não funcionaram. Por último, os benefícios da computação autônoma serão sentidos por completo. Ou seja, os sistemas parecerão completamente naturais e eficientes quando começarem a fazer as coisas sozinhos. O problema é você se acostumar com aquilo. E sempre confiar, por exemplo, seu backup foi concluído com sucesso. Foi concluído? Então beleza, não vou testar nunca. Aí passa 6 meses sem teste, a mensagem já virou uma coisa automática do sistema, ele nem verifica se está sendo feito ou não, e está te mandando mensagem. O sistema burro do caramba, está mandando mensagem de ok e não funciona. Mas por que você não testou? Está aí 6 meses sem testar um restore do seu sistema. A propriedade de autoconfiguração significa que o sistema será capaz de se instalar, configurar e se integrar com sistemas complexos. Nós vimos essa evolução, né? De quando o Windows, você tinha que colocar os disquetes, depois mesmo com o CD, você tinha que pôr um monte de configuração lá para ele ir instalando, e hoje ele praticamente se instala sozinho. Você coloca seu nome do computador e a rede Wi-Fi. Pronto. Seu Windows está funcionando. É a propriedade de autoconfiguração. Os administradores deles deverão definir as diretrizes, ou seja, os administradores do Windows já definiram, em níveis de políticas e regras de negócio. Vamos pensar em uma GPO do Windows. Vamos criar uma política que todo mundo que acessar no meu domínio já vai entrar automaticamente com o logo da empresa. Toda época festiva eu altero a minha GPO, vai mudar o papel de parede de todas as máquinas. Ou seja, o computador faz sozinho, mas é através de uma política, de uma diretriz que você colocou para ele. Certo? Ele vai cumprir uma ordem que você deu. Um resumo, então, da configuração autônoma. Ela faz, primeiro, a autoconfiguração. Ela faz uma autocura, identifica os erros e corrige. Uma auto-otimização, geralmente em banco de dados isso funciona muito. Você coloca para ele se otimizar, limpar cache, etc., de tempo em tempo. E uma autoproteção. É o que o Windows já faz hoje. Se você tem antivírus, beleza. Se não tem, ele vai falar que o seu está desatualizado ou para você configurar o firewall do próprio Windows para proteger um pouco mais. As vantagens disso, deixar os sistemas mais resilientes, responsivos e eficientes. Claro até aqui? Ops. Claro. Johnny,
Tô falando muito pouco hoje, cara. Tá claro, tá claro. Tô só ouvindo só. Certeza? Aham, Consegue fazer uma prova disso sozinho? consigo. Boa. Valendo a Calma pizza aí, ainda. vou dizer pra comer, espera acabar aqui, tá acabando. Ó o Augusto falando com o macho dele. Isso, Augusto. Espera que eu já Minha vou avó, descer para comer. Ah, Minha entendi, avó, cara. mano, Só minha vou avó. fazendo a janta. Eu ia Estamos fazer uma chegando. pergunta e esqueci o que ia falar, mano. Fala aí que nós estamos chegando para a janta também. Vamos então, falta 3 slides e já termina isso. Computação elástica. É a criação de um ambiente virtual no qual seja possível terceirizar a oferta por recursos, visando adaptar-se às variações da demanda. Dá um exemplo aí, o Thiago Ramalho, do que é uma computação elástica hoje só com esse conceito. Criação de um ambiente virtual no qual seja possível terceirizar a oferta por recursos. O Thiago acho que dormiu, cara. Thiago? Hã? Não sei. Como não, Thiagão? professor. Você é um cara que nunca responde não sei, mano. Ô, professor, Oi. essa computação elástica é que nem, por exemplo, nos e-commerces, que eles já criam lá uma regra que, por exemplo, em datas festivas, eles vão ter um maior fluxo para demandar ali espaço no servidor? Pode ser. Mas usa um exemplo desse que ele colocou aqui, ó. A oferta por recursos. Recursos são cursos online, certo? Cursos eletrônicos. Que você não precisa de uma máquina para... Não precisa de um ser humano para te orientar. Possível terceirizar a oferta por recursos, visando adaptar-se às variações de demanda. Por exemplo, esses cursos que nem da Open English, que você escolhe lá um tópico que você precisa para uma reunião no dia e ele vai te direcionar para aquele espaço, para aquele material. Seria isso Exatamente. Ou você entra num curso mesmo, você entra lá na Impacta e fala assim, entra lá, vê vários cursos que você tem online, clica em um e fala, vou fazer esse curso aqui. Ou seja, é uma computação que ele distribui para quem quiser, o ambiente que quiser, e não depende, por exemplo, desse curso, que é um curso online, esperar formar turma para ele continuar dando esse curso, entendeu? Eu coloquei lá, você entrou num curso de banco de dados. Beleza, você Por entrou. exemplo, que nem na nossa turma, eu estou na aula 1, o Raul está na aula 10, o Augusto está na aula 15, e todos estão acessando o mesmo pacote, né? Isso, exatamente, a mesma computação, só que ela é elástica. Você puxa de um lado, você pode entrar num curso de banco de dados hoje, e eu entrar daqui um mês, o mesmo curso vai estar lá, e eu não vou ter que acompanhar você que já está lá um mês, entendeu? Contrário da Anguera. Ao contrário da Anguera, se você entrar hoje, você vai ter que o ensinar primeiro tudo sozinho para semestre faz acompanhar. com o quinto. Exatamente. Ou então É Udemy. a pessoa entra hoje também, ou entra na última data possível, ela não vai conseguir pegar minhas aulas desde o começo lá. Quer dizer, até vai hoje, online vai. Mas se fosse presencial, ele ia ter que correr atrás do conteúdo e não vai pegar as aulas. Hoje, como a gente está É isso que eu gravando falo. todas, ela até conseguiria. De certa vai lá forma, a computação da Anguera é elástica, né, professor? Porque Agora é. você consegue buscar no site, ou no portal da faculdade e buscar o conteúdo, você consegue acompanhar, né? Exatamente. A gente pode pensar em elástica como o EAD da Anguera. Isso sim é elástica. Você pode começar a qualquer momento e acompanhar, só vai ter as datas para a prova, mas não deixa de ser uma computação elástica sim. E mais um conceito dela, o desenvolvimento de uma inteligência artificial para criar uma nuvem mais capaz de se adaptar sozinha. Ou seja, eu coloco o meu curso lá, coloco o que eu quiser lá e ela vai virar um elástico. Cada um que acessar pode ir puxando ela e vai conseguir acompanhar sem interferência ou interrupção humana.
Uma rede de computadores que conseguiria regular automaticamente o uso de recursos numa nuvem pública. A gente já falou sobre isso também. Automaticamente, estou precisando de recurso, ele vai e me dá recurso. Preciso de memória, ele vai e me dá memória. Preciso de espaço, vai e me dar HD. Última parte, tecnologias convergentes. Vamos pensar em monitoramento, análise, planejamento e execução. O que é a convergência? É utilizado para designar a tendência de utilização de uma única infraestrutura de tecnologia para prover serviços que, anteriormente, requeriam equipamentos, canais de comunicação, protocolos e padrões independentes. O que significa? Ele vai colocar tudo isso numa coisa só. Numa única... Utilizado para designar a tendência de utilização de uma única infraestrutura de tecnologia. Exatamente. Vai pôr tudo numa tecnologia só. Se a gente voltar no nosso primeiro slide, pensando em arquitetura, a gente coloca tudo isso dentro de uma arquitetura só, que faça tanto o monitoramento, a análise, o planejamento e execução. Isso eu posso até falar com um pouco de propriedade, que é exatamente o que eu faço hoje. Nosso setor chama monitoramento, mas a gente monitora, a gente analisa, planeja o que vai ser feito e no final executa. E exatamente nessa ordem. A gente não pode executar primeiro para depois planejar, depois fazer uma análise e depois monitorar. Não dá. A ordem é exatamente essa e tudo feito num lugar só. Ô, professor, hoje eu tô aqui de falar. Professor, fala uma coisa. Como que eu posso diferenciar a tecnologia convergente da emergente? A convergente, ela faz tudo num lugar só, como eu estou falando. Eu não preciso... Eu já tenho planejado e organizado que eu vou monitorar, analisar, planejar e no final executar. A emergente, ela vai surgindo coisas. Eu posso, por exemplo, ter o meu setor que só monitora. O meu setor, para ser emergente, eu monitoro. Aí acontece, como a própria palavra já diz, uma emergência. Pô, preciso fazer uma análise agora. Vou mandar para o setor de análise. Pô, a análise viu que aquilo emerge para uma outra coisa. Vai ter que fazer um planejamento. E dentro desse planejamento, pô, agora virou uma coisa emergencial. Por quê? Veio de tecnologias emergentes e vamos executar ele. Tecnologia emergente, o próprio nome diz que você precisa fazer aquilo porque foi emergencial. Aquilo emergiu de uma outra coisa no que você precisa tomar uma atitude rápida para resolver. Na convergente já não, você já tem tudo num pacote só. Você evita surpresas. Entendi. Alguma dúvida? Tranquilo. Certeza, pessoal? Pensa aí. Tranquilo. Olha, As tão dúvidas difícil que que eu, as até dúvidas que eu difícil tinha ter foi dúvida. respondido durante a explicação. Vou mandar um print aqui para a galera. Então, acho que é isso. Hoje não vou passar nenhuma atividade. Estou bonzinho, como vocês estão vendo. E acho que é isso. Tem uma pergunta? Não, tranquilo. Não, A semana de prova vai ser quando, professor? Então, pelo calendário era 8 de julho. Junho. 8 de junho, putz, é bem a semana do feriado. Então, provavelmente vai ser dia 15. Deixa eu terminar a aula que a gente continua conversando. Peraí. Beleza. Então, pessoal, boa noite e até quarta-feira. Beleza.